o apóstolo da igreja, que vai trazer a mensagem, amém? Aleluia. Para Jesus pode ser bem forte. Aleluia, Jesus merece. Aleluia. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Sejam todos bem-vindos, vocês presenciais e os que estão online. Hoje é domingo, dia 7 de fevereiro, ceia do Senhor, amém? Daqui a pouco você vai participar da ceia. Procure prestar bastante atenção, se concentrar para que a palavra frua dentro do teu coração. Janeiro nós falamos sobre oração, e a oração é algo, como já foi dito, deve ser uma constante na nossa vida. Oração deve ser sempre o primeiro quesito, nunca o último. E fevereiro nós vamos estar falando sobre família. Família. Uma ideia de Deus. Família que é tão perseguida, tão ameaçada, mas é uma ideia de Deus. E as ideias de Deus não nascem para ser falidas. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Primeiramente, no Evangelho de Lucas. Esse texto, hoje nós vamos falar sobre construindo uma família espiritual. Construindo uma família espiritual. É uma palavra bem profunda, por isso que eu quero muito a tua concentração, a sua espiritualidade e a tua inteligência. Construindo uma família espiritual. Lucas, eu vou ler com você o texto que vai nortear a ministração. Depois vou ler um outro texto que vai nos auxiliar. Então, Lucas capítulo 5, e de repente você pode falar, o que é que tem a ver com família esse texto? Mas fique tranquilo. Lucas 5 diz assim o texto. Se quiserem colocar lá, pode, é do 1 ao 11. Lucas. Fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Então não é só pesca. Também fala sobre os primeiros discípulos. Então vamos lá. Que o Espírito Santo te ministre. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, que é o Mar da Galileia, é o mesmo mar. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ou seja, que ele acabou de ministrar a multidão, disse a Simão: vai para o alto mar. Algumas versões falam, vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas,
de agora em diante, serás pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Vá comigo num outro texto que vai nos auxiliar. Mateus capítulo de número, Mateus capítulo 12. Se você quiser deixar a Bíblia ali, depois você volta em Lucas 5. Mateus 12 é um texto auxiliar, do versos 46 ao 50. Eu vou ler para você. Fala sobre a família de Jesus. Veja que aqui fala sobre o quê? A família de Jesus. Falava ele à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga amém. Se você quiser fazer uma oração, é bom. Você vai precisar muito da ajuda do Espírito Santo. Peça a ajuda dele, ele vai te ajudar. Pai, no nome de Jesus, oramos ao Senhor nesse momento. Pai, lemos 2 acontecimentos, Pai, que envolvia a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. E agora nós pedimos que o teu bom Espírito, o Espírito da verdade, venha ministrar, Pai, o nosso coração, o homem interior, o novo homem. Tua palavra diz que o homem natural não entende as coisas do Senhor, porque se discerne espiritualmente. Mas aqui nós estamos, Deus, como filhos, para aprender do Senhor nessa noite. Tua palavra, meu Deus, e o teu Espírito, Pai. Daqui a pouco nós vamos cear, meu Deus, que ceiamos nessa noite, Pai, com entendimento e com sabedoria. Usa minha vida e que esta palavra, meu Deus, venha ajudar cada pessoa, cada homem, cada esposa, cada marido, cada filho, aqueles que ainda são solteiros, aqueles que já casaram, enfim, meu Deus, todos nós temos uma família biológica, como o próprio Senhor Jesus também tinha, meu Pai. Então, esses 2 textos, usa a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia e fale conosco. Oramos em nome de Jesus, diga amém. Se você orou no nome de Jesus, você pode dizer amém. Por que a gente fala em nome de Jesus, amém? Porque Jesus tem crédito. Eu não sei se você já chegou em algum lugar que você fala, mas quem te mandou? Fulano. Ah, tudo bem, pode entrar. Então vamos lá, eu quero toda a tua atenção, não perca nada. Por quê? O texto base é o texto de Lucas, a pesca maravilhosa. Jesus, ele, quando ele veio para a terra, ele tinha uma missão. E Jesus, ele nunca teve dúvida da missão dele. Você sabe que a dúvida atrapalha muito. Primeiro, o diabo usa muita dúvida. Primeira coisa, ele lança dúvida em Eva para poder derrubá-la. Derrubando ela, Adão foi junto. E ele continua usando a mesma técnica. A dúvida deixa nós vulnerável. Seja para construir uma família, seja na carreira profissional, seja no ministério. Então Jesus, uma coisa que você precisa entender, Jesus, quando ele veio aqui, ele não tinha dúvida nenhuma. Fizeram muitas propostas tentadoras para ele, muitas propostas, e ele não aceitou nenhum. Por que ele não aceitou? Porque ele não tinha dúvida da missão dele. Quando nós temos dúvida, quando você está perdido numa cidade, você está em dúvida, a primeira informação que aparece, você aceita, você está em dúvida, você não sabe para onde você está indo. Mas quando você sabe,
se a pessoa quiser te desviar da rota, não vai conseguir, porque você não tem dúvida. Então, que esta palavra nessa noite venha tirar muitas dúvidas do teu coração em respeito à família, em respeito à criação de filho e uma série de outras dúvidas que o inimigo possa tentar lançar. Então, Jesus, ele não tinha dúvida. E como que eu quero provar isso para você? Você pode simplesmente anotar, você principalmente na tua casa, os versos bíblicos, depois você lê. Lucas 19:10, quando Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Vou falar um negócio muito forte aqui. A gente ama a nossa família, todo mundo ama a família. Porém, a família biológica, ela fracassou. Quando Jesus veio, por que Jesus veio? Porque a família biológica, a primeira instituição de Deus, tinha falhado, e falhado terrivelmente. Romanos fala muito sobre isso. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não havia uma família correta. Não havia uma família que teria um justo para poder defender a causa de Deus. Deus teve que mandar o seu filho dos céus. Então a família biológica tinha falhado. E até hoje continua falhando, se não tiver o quê? Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então você veja que Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A família é tão importante que Deus não poderia mandar Jesus já grandão aqui, pronto para fazer a obra? Podia, mas ele mandou do ventre de uma mulher, em primeiro lugar, para ter legalidade na terra. Por que o diabo é ilegal? Porque ele não tem um corpo físico. Então Jesus, ele tinha que nascer de mulher, porque a terra foi dada ao homem, e o homem entregou para o cão, para o diabo. Então Jesus, ele tinha que nascer de barriga de mulher, para que houvesse uma legalidade. Então Jesus é legal na terra, porque ele tinha um corpo, e era legal no céu, porque ele veio do céu, e ele tinha um Espírito de Deus. Se você está entendendo, dê um aplauso a Deus, amém. Aleluia. Então Jesus, ele vem resgatar isso, e isso continua até hoje. Você pode ver, você que tem a tua família já consolidada em Deus, a fé, ela não torna a vida mais fácil, mas torna a vida possível. Então veja bem, você que está firme em Deus, as coisas às vezes balançam, mas a casa não cai. É os fundamentos de Mateus 7, quando Jesus termina o Sermão da Montanha, 24 ao 30, ao 28, que ele fala sobre os dois fundamentos: a casa na rocha e a casa na areia. Então é uma decisão de cada um construir, ou na rocha ou na areia. Então Jesus, ele vem sabendo o que é para ele fazer. Já pedi para você marcar Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Para isso, ele se torna servo. Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito. Então anote aí agora, presta atenção que agora começa a ministração. Construindo uma família espiritual. Então Jesus nunca teve dúvida da sua missão, também nunca teve dúvida por onde começar. Jesus, ele não tinha dúvida da missão dele, também não tinha dúvida por onde começar, porque às vezes nós temos boas intenções com a nossa família, às vezes no ministério, porém nós não sabemos por onde começar. E se você começa pelo lado errado, provavelmente dê errado. Então Jesus, ele não tinha dúvida do que ele ia fazer, também não tinha dúvida de onde ele ia começar. De onde ele ia começar. Se você quer marcar 1 Coríntios 13:11, pois ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Cristo Jesus. Então Cristo, ele vem para resgatar a família biológica que não tinha dado certo, estava falida, não dava certo. Então ele veio como alicerce, como fundamento. Não existe outro fundamento para você ter uma família abençoada. Dinheiro não garante uma família abençoada, inteligência não garante uma família abençoada. O que garante uma família abençoada é ter o fundamento Jesus, Yeshua HaMashiach. Se é para Deus, pode aplaudir. Vamos seguir aqui. Aleluia. Maravilha. Então vamos lá.
Você viu ali o texto auxiliar, quando Jesus ele estava ministrando as pessoas, e a família dele aparece, e ele fala: quem é a minha família? Então, por isso que eu quero que você entenda, construindo uma família espiritual. No começo do ministério de Jesus, nessa passagem que eu li mesmo para vocês, de Mateus 12, Jesus tinha mãe, que era mais tranquila, mais calma, porque mãe é mãe, foi ela que gerou Jesus, mas os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus não acreditavam em Jesus. Então, até a família biológica dele precisou de um renovo para que pudesse dar certo. É isso que eu quero que você entenda. Por isso, construindo uma família espiritual. A nossa família biológica não dá certo se ela não tiver um alicerce como uma família espiritual. Uma família espiritual. Então, vamos lá para a pregação, senão nós perdemos hora. Você na tua casa fica firme aí, ó. Simão, Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando. Então, é interessante isso aqui, ó. Jesus sabia porque a missão dele e sabia como começar. Jesus ele tinha que montar uma família espiritual. A primeira pregação de Jesus, todos vocês sabem, Mateus 4,17. Arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Esta era a mensagem de Jesus e de João Batista também. Então, Simão, Pedro, Tiago e João, todos eles estavam pescando a noite inteira e não pescaram. Concordam comigo? Está escrito na Bíblia, a gente tem que acreditar. Não pegaram nada. Então, veja bem, o que eles queriam? O que esses homens queriam? Eles queriam peixe. Diga comigo, peixe. Eles queriam peixes. Jesus estava ali. Quem que Jesus queria? Jesus queria peixe? Jesus não queria peixe. Jesus queria Pedro, Tiago, João. Os pescadores queriam peixe e Jesus queria os pescadores. Preste bem atenção nisso, isso é muito interessante. Versículo 4: quando acabou de falar para a multidão, disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes. Veja que Jesus ele pede o barco de Simão, preste muita atenção, tem coisas muito profundas aqui. Ele pede emprestado o barco de Simão para ele entrar, porque a multidão estava apertando, Jesus não tinha mais espaço. E escute isso, toda vez que você pede um milagre, Deus te dá uma instrução. Toda vez que você pede um milagre, Deus te dá uma instrução. Grave isso. Grave isso. Lançai as vossas redes. O que Jesus disse? Lance a vossa rede. Lance a vossa rede. Lançai as vossas redes. Quem que mandou fazer isso? Foi Jesus. Foi Jesus que mandou fazer isso. Então, quem mandou fazer isso não era uma pessoa qualquer, era Jesus, o Filho de Deus. Nós precisamos começar, nós estamos numa época em que nós temos que discernir e procurar entender mais quem é Jesus no mundo, quem é Jesus no céu, quem é Jesus na terra. Então, quem manda? O Filho do Deus vivo. Esta era uma ação alegórica. Jesus ele ordenou que Simão Pedro colocasse as suas redes de novo na água. Eles tinham tentado pescar a noite inteira, não tinham pegado nada. Quantos sonhos, quantos projetos nós abandonamos, desistimos e colocamos na gaveta? Esses homens eram pescadores profissionais. Eles tinham parado de pescar aquela noite. Eles não tinham pego nada. E Jesus manda ele entrar mais profundo e de novo colocar na água, a fim de ilustrar uma realidade espiritual. Preste bem atenção. Jesus, ele não poderia ali da praia chamar todos os peixes para vir tudo ali na praia e Pedro pegarem e simplesmente colocando na sacola? Poderia, mas Jesus não estava interessado em peixe, Jesus estava interessado naqueles homens. E Jesus sabia que aqueles homens precisavam ser instruídos.
Eu não sei se você já entrou numa empresa em que a empresa começa a dar curso para você, dá curso para você e dá curso. Não é porque ela gosta de você, é porque ela precisa de você. Quanto mais inteligente, melhor para ela. É uma competitividade, ganha quem são os mais inteligentes e os mais rápidos. Então Jesus, ele sabia por onde ele começar. Se ele veio salvar gente, ele tinha que começar por gente. Não é na sinagoga que ele começou. O púlpito ele trocou, ele não pregava em sinagoga, ele pregava nas ruas, ele pregava nos becos e nas vielas. Ele mudou o público para aqueles que tinham oportunidade de ouvir a palavra. Ele começou por aqueles que praticamente não sabiam nada, os desprezados. Volte aqui comigo. Então Jesus manda eles lançar na rede a fim de ilustrar uma realidade espiritual. A água é um dos principais símbolos da palavra de Deus. Você concorda comigo? A água é um dos principais símbolos da palavra de Deus. Ou seja, Pedro tinha que voltar a acreditar. Escute isso. Pedro tinha que voltar a acreditar naquilo que naquele momento ele tinha deixado de acreditar. Por que eles pararam de pescar? Porque eles falaram, aqui não dá mais. Então Pedro tinha que voltar a acreditar naquele lugar, naquele momento, aquilo que ele tinha parado de acreditar. Escute isso. Deus, ele quer que você volte a acreditar na palavra dele, como você acreditava no começo da sua conversão. Se você quiser marcar Apocalipse 2:4, Jesus disse o quê? Ele faz vários elogios, e ele fala, a primeira carta, o início, a primeira fase da igreja, ele fala assim: tenho contra vocês uma coisa, que vocês fizeram o quê? Deixaram o primeiro amor. Então Jesus, ele começou o seu ministério fazendo um milagre aonde? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi num casamento. Foi num casamento ou não foi? Foi. João capítulo 2, você encontra o primeiro milagre de Jesus. Isso significa que Jesus aprova o casamento. E você veja que se Jesus estiver no casamento, os noivos, a família, não paga vexame. E outra coisa, por que Jesus está, se é para Deus, pode aplaudir? Aleluia. Glória a Deus. Uma outra boa pergunta, por que Jesus estava nesse casamento? Porque era Jesus? Entrou de bicão? Foi convidado. Jesus não entra onde ele não é convidado. Tem muita gente que fala, por que as famílias estão sofrendo, e está morrendo, e tal, porque Jesus não pode entrar, porque se Jesus entrar, a história muda. Jesus continua sendo o mesmo, porém em muitos lares, infelizmente, Jesus não pode entrar. Não é à toa que Apocalipse 3:20, ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não mete o pé na porta, ele bate. Então ele transforma água em vinho. E o último grande acontecimento, já foi dito aqui, não sei em que determinado momento, mas que é o casamento de Jesus, as bodas do Cordeiro. Quando o noivo virá buscar a noiva, diga amém, diga eu sou a noiva de Cristo. Diga estou preparando para a volta do meu noivo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o seu nome. A partir do momento em que Jesus começou a pregar, eu já disse para você, ele mudou. O que ele mudou? Ele mudou o público, a elite, os religiosos, os oficiais, e eles cultuavam nas sinagogas. Talvez você nunca viu uma sinagoga, mas nem todo mundo pode entrar numa sinagoga, principalmente naquela época. Tinha uma série de fatores que eram examinados na entrada, e qualquer anormalidade não podia entrar dentro da sinagoga. E Jesus não chamou nenhum para ser discípulo deles que estavam dentro da sinagoga. Porque se tem uma coisa que afasta as pessoas de Deus, é a religião. A religião afasta o homem de Deus, porque a religião cria o seu próprio Deus, um Deus que você mesmo pode manipular. E voltando aqui, então ele não chama a elite, os oficiais cultuavam nas sinagogas. E o momento mais importante, qual era o momento mais importante do culto?
quando o rabino, ele ou o sacerdote, abria os pergaminhos com a palavra de Deus. Mas quando Jesus ele chega, esse pergaminho, ele começa a caminhar pelas ruas da cidade, porque o pergaminho falava da palavra de Deus, e Jesus era o verbo vivo que habitou entre nós, e fala que vimos a sua glória, e ele começou a andar no meio do povo. Aleluia. Se você está entendendo, vai recebendo, você vai sair daqui hoje com uma construção de uma família espiritual. Ele começa a andar pelas ruas, pelos becos e pelas vielas, e ele começa a andar, o verbo vivo que João fala, em 1 João 1, fala sobre isso. Ele era, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus é o verbo vivo, a palavra é Jesus. Aleluia, diga: Jesus está aqui. Diga: e eu estou num processo de construir uma família espiritual. Aleluia, glória a Deus. A palavra viva não pode ficar parada, ela não pode ficar presa dentro de quatro paredes, ela não pode ficar presa dentro de uma religiosidade. O Jesus que nós estamos apresentando para você e falando dele aqui hoje, quando você sair daqui, ele não vai ficar aqui dentro, ele vai com você. Como ele disse para Zaqueu: hoje convém pousar na tua casa. Diga aleluia, tua casa nunca mais será a mesma. Palavra de Deus agora, todos podiam ouvir, diga: todos podiam ouvir. Antes de Jesus vir, não era para todos, é só quem podia entrar na sinagoga, e era pouquíssimo. Você nunca vai ver uma sinagoga grande, todas elas são pequenas. Então todos podiam ouvir a palavra de Deus, porque andava no meio do povo, independente de cultura ou de poder aquisitivo, todos tinham acesso à verdade. Hoje eu digo para você, você tem acesso à verdade. O véu se rasgou de alto a baixo, não tem mais separação, não tem mais separação entre você e o Pai, não tem mais separação. Se alegre com isso, não tem mais separação. Então Jesus, ele muda o modo de cultuar a Deus. O maior milagre não foi transformar a água em vinho, não foi curar o coxo, não foi fazer o paralítico andar ou dar vista ao cego, mas foi dar a oportunidade que ele deu a todos de se arrependerem e terem suas vidas transformadas pela sua palavra. Esse foi o maior milagre de Jesus e continua acontecendo até hoje. É a oportunidade de você ouvir a verdade, se arrepender e ser transformado. E a palavra de Deus continua funcionando, viva e eficaz. Hebreus 4,12 fala sobre isso. Ela é viva e eficaz. Diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia, sua vida está sendo transformada. Escute isso. Nós somos a igreja. Já foi ministrado outro dia aqui, muito interessante. Que às vezes a gente fala: vai na igreja. Não é pecado, mas a igreja somos nós. O mais correto é: vamos ao templo. Milagre não segura ninguém na igreja. Eu já conheço muita gente que teve milagres pequenos, médios e grandes, e que nem sei por onde andam. Milagre não segura ninguém na igreja. Então o que segura uma pessoa no reino de Deus? É quando ela conhece a palavra da verdade. A pessoa é liberta, salva e transformada. Liberta, salva e transformada. Então Jesus, ele escolhe 12 homens. Diga: 12 homens. Fala: improváveis. Aleluia. Improváveis. Eu preciso ler esse texto para você. Se você quer marcar, de repente você pode não acreditar no que eu estou falando. 1 Coríntios 1, do 26 em diante, do 27 em diante. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Posso ouvir um amém? Eu era um improvável, você era um improvável, uma improvável, e Deus te escolheu.
Jesus, ele é, aleluia, se alegre, isso é maravilhoso. Eu não tenho vergonha de falar e nem medo. Eu fui desenganado pela medicina. O meu médico disse: procure Deus, procure uma religião, qualquer coisa, porque o teu problema não é doença, não. Ele não. Então, o que eu quero dizer isso para você? Jesus é especialista em levantar os improváveis. Jesus é especialista em levantar os improváveis. Agora, se você quiser marcar isso aqui, ó. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Eu vou repetir: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Este é o projeto de Deus na tua vida. Quem não era, vai ser. Quem não era, vai ser. Não tinha família, agora você tem. Aleluia, isso é maravilhoso, é Deus que faz, é Deus. Rapidinho, vocês lembram da samaritana? 5 casamentos falidos, indo para o 6º, você imagina o sofrimento dessa mulher. Jesus levanta a samaritana. Vamos para um outro, endemoniado gadareno, todo mundo tinha medo dele. Jesus vai lá, cura ele, e ele transforma aquela região. Então Jesus levanta o gadareno. Jesus não chamou nenhum religioso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e os perdidos e os improváveis. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então Deus, ele chama os improváveis. Deus, ele está transformando sua vida. Posso ouvir amém? Ele está te levando para águas profundas. Diga: águas profundas. Não precisa ser pescador para saber que na beira do rio você só pega peixe pequenininho. Se você quer peixe maior, você tem que fazer o quê? Ir mais águas profundas. Deus está te levando a águas profundas. Aleluia. Jesus, ele está perto do mar. Segura firme aí que já estamos chegando no meio da palavra. Jesus, ele está perto do mar, perto da praia. Perto da praia. De um lado, quem está de um lado? A multidão faminta. Uma multidão que faz o quê? Aperta Jesus. Uma multidão que aperta Jesus. Ele está na beira da praia. De um lado, uma multidão sedenta, de transformações, sem saber como. Uma multidão que não sabia o que fazer. Sedenta da verdade. Escute isso. Sem saber o que fazer. E do outro lado, o que Jesus vê? Um grupo, diga comigo, um grupo de fracassados. Aqui Jesus começa a construir uma família espiritual. A família biológica tinha dado errado. Romanos 3, leia inteiro, você vai entender. Tinha falhado. Não tem um justo sequer. Falhou. Então Jesus, ele tem que construir uma família espiritual, porque, insisto, nem os irmãos deles acreditavam nele. Até a família biológica de Jesus precisou passar por esse processo. Então nós precisamos valorizar muito a parte espiritual. Valorizar muito. A igreja, ela é muito importante no mundo. Se o mundo ainda não acabou, ainda tem um pouco de equilíbrio, creia você, é por causa da igreja. É por causa da igreja. A igreja ainda é o oxigênio da sociedade na terra. Jesus sabe muito bem disso. Então, de um lado a multidão famintos, e do outro um grupo de pescadores fracassados. Eles tinham tentado pescar a noite inteira e não tinham pegado absolutamente nada. Escute isso. E não tinham pegado nenhum peixe. Nada. Uma equipe fracassada. E esses improváveis, escute isso. Aqui começa a ficar bom a ministração. Eu choro, mas aqui eu não posso chorar. Se você quiser, pode. Imagine você, Jesus, a multidão ali,
desse lado aqui um grupo de fracassados, um grupo de improváveis. E é esse grupo de fracassado, é esse grupo desistido, improváveis, que Jesus vai usar para transformar o mundo. Jesus não errou quando te escolheu. Nós erramos quando não aceitamos e não acreditamos no tamanho das coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Muitas vezes nós trazemos Jesus para a pequenez da nossa fé. Então Jesus, ele vê sem espaço para continuar pregando. Escute isso. Ele se vê sem espaço, a multidão vai apertando, então ele vê os pescadores ali, ele vê o que ele enxerga de longe, ele vê que o barco está vazio, desocupado. Escute isso, vazio, desocupado. E ele vê que Simão é o dono do barco, e o que ele faz? Ele pede para Simão o barco emprestado. Fica firme aí que aqui que vai começar a melhorar. Então ele pede o barco emprestado. E Simão permite. Simão permite. Escuta isso. O Simão permite. Sem ter a menor ideia. Simão não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu digo para você que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Simão não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Simplesmente aquele homem que falava bonito pediu o barco emprestado. E já que o barco estava vazio, ele permitiu. Então ele entra no barco de Simão Pedro. Agora imagine você como Simão Pedro. Ele entra no teu barco e você fica... O que vai acontecer? Jesus continua pregando. Jesus usa o barco do Pedro como púlpito e continua pregando. E Pedro olhando para a cara dele, e ele pregando para a multidão. Primeiro o reino de Deus. Deus amou o mundo. Jesus não podia virar as costas para aquela multidão, como Deus jamais vai virar as costas para você. Escute isso. E Simão não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Jesus entra no barco dele e continua pregando para aquela multidão de necessitados. Eles eram necessitados de tudo. Não interessa, não sei como você entrou aqui, não sei as suas necessidades, se são físicas, se são emocionais, financeiras. Eu garanto para você, se você crê nessa palavra, tudo vai se resolver. Porque Deus não é um Deus de meia bênção, é um Deus da bênção inteira. Povo necessitado das coisas materiais, principalmente das espirituais. Era um povo judiado. Escuta isso. Escute isso. Agora pense em algo. Romanos 8:28 diz o que mesmo na Bíblia? É um dos versículos mais difíceis de engolir. Todas as coisas, me ajudem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. E nós queremos, com a nossa inteligência, separar o que é que vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não conseguimos. Eu acho que Paulo foi um dos homens que mais perto chegou do coração de Deus. Disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Quem me levará ao corpo dessa morte? Escute isso. Escute isso. Romanos 8:28. Agora eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Imagine se Pedro tivesse tudo dado certo naquela noite. Tudo deu certo. Que maravilha. Barco lotado de peixe. Simplesmente mais um dia normal, porque pegar um monte de peixe para eles era normal. Seria apenas mais um dia normal. Se tudo tivesse dado certo para Pedro, se o barco dele tivesse cheio de peixe, haveria lugar para Jesus entrar no barco dele? Não haveria. Começa a entender aqui agora. Se o barco dele tivesse cheio de peixe, tinha como Jesus entrar? Não tinha. Não haveria espaço para Jesus entrar no seu barco.
Agora o barco fracassado do pescador torna-se púlpito e torna-se altar de Deus. O barco do fracassado se torna altar de Deus. Entenda isso. Quero dizer que o teu coração, muitas vezes machucado, Deus quer que torne o altar de Deus nessa noite, o altar de Deus na tua vida. O barco que não deu certo, o barco que não deu certo vira altar de Deus. Entenda isso. Deus, Ele quer levantar um altar na tua vida. Hoje é ceia. Deus quer levantar um altar no teu coração, na tua vida. Se Pedro tivesse tudo dado certo naquela pescaria, não haveria espaço para Jesus entrar. Muitas vezes na nossa vida, se tudo, a apóstola Valnice sempre dizia isso, quando tudo começa a dar muito certinho, fica esperto, porque daqui a pouco você não vai mais precisar de Deus, porque tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá certo. A pergunta é: Deus tem espaço para entrar no teu coração e levantar um altar para Deus? Jesus, Ele pode nessa noite, através do Espírito Santo, dessa palavra, entrar no teu coração e levantar um altar para Deus? Deus ama, diga para você mesmo, Deus ama levantar os caídos e os fracassados. Quando acabou de falar a multidão, disse para Simão: vai para as águas profundas e lançai a rede. Lançai a rede. 1000 coisas devem ter passado pela cabeça de Pedro. Já falei para vocês milhares de vezes quando fui para Jesus e eu fui recepcionado por aquele pastor e ele falou tanta coisa e eu olhava para ele, eu falei, eu vi tanta gente louca nesse mundo, mas igual esse cara que não está drogado, que não está bêbado, eu nunca vi tanta coisa que parecia tudo impossível. Tudo que ele falou aconteceu e aconteceu melhor, porque Deus é Deus, quem fez a promessa é fiel. 1000 coisas devem ter passado, estamos caminhando para o final, 1000 coisas devem ter passado pela cabeça de Pedro. Escute isso. Para Simão, quem que era dono do barco? Simão. Para Simão, Jesus era apenas um carpinteiro. Para Simão, Jesus era apenas um carpinteiro. Um rapaz que falava bonito. Agora escute isso. Para Jesus, Simão era um apóstolo. Para Deus você é um vencedor. Para Pedro, ele era apenas um carpinteiro. E eu preciso falar isso aqui porque o Espírito Santo mandou falar. Porque às vezes o cotidiano fica mais fácil de entender. Para Simão, Jesus era carpinteiro. Para Jesus, Simão era apóstolo. Não precisa entender de carro para saber que se eu falar para você quem é o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. O pai do telefone, Alexander Graham Bell. Pai do carro, Henry Ford, um americano que inventou o carro. E isso é uma história verdadeira. Eu fui projetista de autopeça a vida toda. Henry Ford é americano. E uma senhora comprou um carro em uma concessionária, carro zero, carro novo. Em um determinado momento, em uma das ruas da cidade em que ela morava, o carro deu problema e parou. Era uma rua meio deserta, quase não passava ninguém. Muitas vezes nós parece que estamos em uma rua deserta precisando de ajuda e não passa ninguém. Escute isso. E aquela mulher começa a entrar em desespero. E de repente para-se um carro e desce-se um senhor muito bem arrumado, de um terno fino, engravatado.
e chega até aquela mulher, essa história é verdadeira, e pergunta para ela: o que aconteceu? Posso te ajudar? Você sabe o que a mulher disse? Não, o senhor não pode me ajudar, eu preciso de um mecânico. E ele olha para ela e fala: a senhora sabe quem eu sou? Ela disse: não sei, nunca vi na minha frente. E ela disse: eu sou Henry Ford, fui eu que desenhei, fui eu que construí esse carro. Abra o capô. Foi lá em questão de segundos, disse para ela: pode ligar o carro. E o carro funcionou. Muitas vezes nós não entendemos o valor e a importância de Jesus. Para Pedro, ele era um carpinteiro. Para Pedro, ele era um carpinteiro. E Pedro, para Jesus, era um apóstolo. Vamos pescar, estou terminando. Vamos pescar. Fracasso para Deus não é o fim. Fracasso para Deus é faculdade de crescimento. Leve o barco para as águas mais profundas e vamos pescar. Lance a rede. Isso dá um nó na cabeça de Pedro. Jesus chama Pedro depois de uma jornada de fracasso. Depois de uma jornada de fracasso. Depois de um aparente fim de tristeza e decepção. O convite de Jesus para uma nova vida abundante. Não é para, olha só, escute isso. Você precisa ouvir para você participar. O convite de Jesus para uma vida abundante não é para aqueles que deram certo, é para os fracassados, é para aqueles que não deram certo. Dê um aplauso a Deus se você está entendendo. Aleluia. O que Jesus disse? Os sãos não precisam de médico. Eu não vim por causa dos sãos, eu vim por causa dos doentes. Eu vim por causa dos improváveis. Eu vim por causa dos improváveis. Muito difícil para Pedro voltar ao lugar do fracasso. Como que eu quero que você se concentre nisso? Jesus não falou assim: Pedro, pega esse barco, vamos para um outro mar, vamos para um outro lugar. Ele não fez isso. Ele mandou voltar ao lugar que ele tinha fracassado. Difícil para Pedro. Peixe grande, como já foi dito, não pega em água rasa. Deus quer levar você a ter experiências mais profundas com Ele. Este é um ano muito decisivo para a igreja e para o mundo. E Deus, Ele vai te conduzir às águas profundas, e em águas profundas que você vai ter experiências mais profundas com Deus. É em águas profundas que você vai viver milagres. Diga: eu vou viver milagre. E para concluir, Pedro, ele estava passando por uma situação muito difícil. Nós estamos passando por uma situação difícil. Nós estamos passando por uma situação difícil. Diga: estou passando e vou passar. Aleluia. Jesus disse: vamos pescar, Pedro. O que Pedro disse? É interessante que é muito importante você vai ouvir aqui. Se fosse em outro lugar, talvez eu não fizesse, mas nessa igreja eu posso fazer. Jesus, ele convida Pedro para ir pescar. O que Pedro fala? Pescamos a noite inteira, não conseguimos nada. Não conseguimos nada. Pescamos e não pegamos nada. Mas hoje Deus, ele está dizendo, prepara sua vida para ir para as águas profundas. Prepara os teus sonhos para irem para as águas profundas. Prepara a sua família para águas profundas. Pois é de lá que estão os grandes peixes, e é lá que você vai viver milagres, os grandes milagres. Agora escute isso. Nas águas rasas, o que acontece? Você tem um controle. Quando as águas, o que quer dizer águas rasas? Você pode ler Ezequiel, capítulo 47 de Ezequiel. Em águas rasas, você tem um controle.
Nós temos muito isso, até que nós estamos controlando a nossa vida, parece que a gente se sente tranquilo, mas quando nós temos que confiar 100% em Deus, nós não avançamos, porque nós não gostamos de perder o controle. E para viver milagre, você tem que perder o controle humano da tua vida, a tua lógica, a tua racionalidade, a tua inteligência, os teus dons e os teus talentos. Entenda isso. Lá estão os grandes peixes. Ouça isso, nas águas profundas você não tem controle. Águas rasas você tem controle, águas profundas você não tem controle. Nada mais depende de ti, tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Sabe por que a maioria não quer ir para as águas profundas? Porque lá, as águas profundas, você tem que entregar a tua segurança na mão de Deus. Talvez você nunca pensou, quando você viaja num avião, você entrega a tua vida na mão de um piloto. Quando Pedro estava sozinho, escuta isso, quando Pedro estava sozinho, os peixes se escondiam dele, mas quando Jesus estava com ele no barco, os peixes o procuraram. Os peixes o procuraram. O que vai fazer toda a diferença na sua vida, nos seus resultados, escute isso, nós já vamos cear. O que vai fazer toda a diferença na sua vida, nos seus resultados, é quem é que está com você no seu barco. Quem é que está te dirigindo a tua vida? Quem? O sacerdote que está no teu barco é o sacerdote que está no teu coração? Quando Simão Pedro lança a rede, fundamentada na palavra de Jesus, você viu que Pedro falou: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele começa a viver algo sobrenatural. Quem está com você no seu barco? Esta é a pergunta. Quem é que está com você no teu barco? Quem é que está? Quando você está com o sacerdote certo, o seu barco, a sua estrutura fica pequena para o tamanho do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Se você está entendendo, dê um aplauso a Deus. Eu vou repetir. Aleluia. Quando você está com o sacerdote certo no teu barco, a sua estrutura fica pequena para o tamanho do milagre que Deus vai fazer na sua vida e da sua família. Quando obedecemos a Deus, todos ganhamos. Você viu que Pedro precisou chamar os amigos. Aquele que não tinha pego nada, pegou para ele e pegou para os amigos. Aquele que estava voltando decepcionado para casa, volta de mãos cheias e abençoa outras pessoas. Quando você entra nas profundezas de Deus em obediência à sua palavra, você vai ver que você não precisa desistir. Você vai ver que você não precisa desistir. Tem pessoas que desistem da família, mas se você estiver com Deus e Jesus estiver no teu barco, você vai ver que você não precisa desistir da tua família. Pedro entendeu que ele não precisava desistir de pescar naquela noite, era só ter a direção correta. Então você vai ver que você não precisa parar de pescar. Como dói o coração quando a pessoa fala: parei, cansei. Tua família, abre mão. Igreja, abre mão. Porque o sacerdote que está no barco desta pessoa não é o sacerdote certo. Porque se for o sacerdote certo, você vai ver que as tuas estruturas e o teu barco é pequeno para os milagres que vai acontecer. Você vai ver grandes milagres. Você vai ver que você vai precisar de um barco maior. Pedro, ele viu que ele precisava de um barco maior ainda, porque aquele não ia suportar a quantidade de peixe. Você vai precisar de um barco maior, diga amém. Quando você entra nas águas profundas, você vai ver. Olha só, quando você entra
nas águas profundas, você vai ver que você tem tanto que pode até distribuir. Você recebe isso? A Bíblia fala: emprestarás a muito, mas não tomarás emprestado. Quem fala isso não é o apóstolo Ayrton, é Deus que fala isso. Só que no seu barco, ele precisa estar no seu barco. Eu prefiro Jesus no meu barco dormindo do que o diabo remando. Quando você entra nas águas profundas, você recebe. Já vamos terminar. Estamos falando sobre família? Quando você está em águas profundas, você recebe um novo fundamento. Qual foi o fundamento que Jesus lançou para Pedro? A partir de agora você vai ser pescadores de homem. Por isso que eu quero que você entenda a importância da família espiritual. Você veja que Jesus, não poderia Jesus ter chamado os seus maninhos, os seus irmãos que comiam junto, na mesma mesa, se conheciam? Não poderia, mas não chamou, porque a família biológica tinha falhado. Então Jesus, ele constrói uma família espiritual. E essa família espiritual, o começo da construção é os improváveis. Quantos de vocês talvez pensassem: eu nunca vou casar, nunca vou ser pai, nunca vou ter uma família abençoada, e hoje você tem? E vocês que ainda vão casar, se Jesus estiver no barco de vocês, pode ter certo, a construção é a prova de tempestade. E para encerrar mesmo, e nós participarmos da ceia, Pedro, ele recebe um novo fundamento. E Pedro descobre o propósito maior de sua vida. O propósito maior. Dizem que tem 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro que é o dia do quê? Do nosso nascimento. E o segundo, quando você descobre por que você nasceu. Pedro sai daquela pescaria sabendo para que é que ele nasceu. Você, a partir de hoje, Pedro, será pescadores de homem. E então Jesus começa ali a construção de uma família espiritual. O evangelho só chegou até nós, não foi por causa de Jesus, porque se Jesus não tivesse construído uma base espiritual, tinha morrido no primeiro século. Não vou muito longe, se você voltar 200 anos e eu citar algumas empresas, você vai falar: nunca ouvi falar, porque se acabaram. Se chegou até nós a estrutura espiritual, porque Jesus, ele começa a construir uma família espiritual. E hoje eu declaro que a tua família, a força da tua família, não é os bens que você tem, mas é a verdade que Deus colocou sobre a tua vida e sobre a tua família. Nós éramos improváveis e agora somos os prováveis vencedores da vida eterna. Se você crê, dê um aplauso a Deus e nós vamos participar da ceia. Aleluia! Você pode ficar em pé, já vai ser servida a ceia, a apóstola vai estar direcionando também. Não se disperse. Família espiritual. E no fim ainda nós vamos orar pelos aniversariantes. Vai ser servido a ceia. O texto que nós usamos biblicamente é bem conhecido. Texto. Você em casa também, que preparou, né, a sua ceia, nós vamos estar consagrando agora.
eu desejo mesmo consagrar a Deus essa ceia como gratidão. A pastora Lu, ela trouxe alguns pedidos agora de oração, agora do mês de janeiro, não é isso? O mês de janeiro, aqui é 105, isso? Famílias restauradas. E sabe o que mais é emocionante? Que a maior parte dos testemunhos aqui falam de um encontro com Deus. Falam de uma intimidade com Deus. A nossa live, a live é dessa igreja, do Ministério Internacional Visão Profética. Ela é feita às 12 horas. Ela vai de segunda a sábado. Sábado nós temos uma ministração de ensino com o apóstolo Ayrton. Durante a semana, nem todos os intercessores podem estar, mas quando eles estão livres, eles vão me dar reforço, estão me apoiando. Essa igreja tem uma equipe de intercessores que, desde o início da pandemia, ora de 3 em 3 horas. Cada vigília, nós temos coberto as famílias dessa igreja. E assim Deus também foi acrescentando as famílias online, pessoas necessitadas. E hoje nós temos vários testemunhos aqui. E eu não posso ler todos, né? Vou até colocar aqui esses pedidos, nós estamos aqui colocando nessa taça. E hoje é noite de nós lembrarmos que foi pelo aquilo que Ele fez que nós temos esses testemunhos. Nós somos um projeto de Deus elaborado naquela cruz. Não há outro fundamento. O nosso fundamento é Cristo Jesus. E nós estamos aqui em família, porque nós somos uma família de Cristo Jesus. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Nós somos o foco do céu. Nós somos os improváveis. Nós somos aquele que não era para ser, mas somos filhos de Deus. E eu quero que nesse momento você feche teus olhos, porque aquilo que você tem em mãos, representando um memorial de Deus, o sangue e o corpo de Cristo Jesus. Eu quero que você olhe mesmo para aquilo que você tem em mãos, porque isso aponta para um memorial que não pode ser apagado, um memorial que ninguém pode retirar, um direito sobre a terra, entendeu? Sobre mim e você. Nós passamos 21 dias movendo os céus para a conquista territorial, para sermos testemunhos, para sermos aquele barco mesmo, que vai ser um altar. Tua vida será um altar para declarar as promessas de Deus. É você, sou eu, que vamos vencer pela palavra do nosso testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Eu quero que você preze esse momento. Eu quero que você o honre. Honre aquilo que Ele fez. Coloque mesmo a tua vida agora diante dEle. Coloque sim os teus fracassos, mas também coloque as tuas conquistas. Ore, igreja. Ergue a tua voz aos céus.
Ergue, peça mesmo que o Senhor faça um altar no teu coração agora. Peça mesmo pela segurança da tua casa. Peça pela segurança do teu leito conjugal. Peça segurança pela vida dos teus filhos. Clame a Deus agora. Clame um conserto, clame um acerto. Clame por salvação. Clame por libertação. Clame por um evangelho vivo. Para um Deus vivo. Clame por um evangelho que transforma, um evangelho que salva, um evangelho que liberta, que cura. Nós queremos consagrar, meu Deus, o pão e o vinho. Nós queremos, Pai, porque nós olhamos, meu Deus, para esse momento, meu Deus, como para um memorial. Nós olhamos porque ele é real, porque ele foi vivo, meu Deus. Porque hoje nós somos esse projeto, meu Deus, elaborado naquela cruz. Quando olhamos para esse memorial, nós vemos o teu perdão. O teu perdão, tu nos perdoaste, tu perdoaste os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai. Tu te tornaste o caminho, a verdade e a vida. Tu nos adotaste. Tu fosse a assinatura, Jesus. Tu fosse a assinatura, Jesus, para a nossa adoção. Para que nós pudéssemos hoje chamar, meu Deus, Abba, Pai, Paizinho. O direito que hoje nós temos, meu Deus, de chamar a atenção dos céus para a nossa vida. E queremos sim te agradecer, meu Deus. Te agradecer pelos teus benefícios. Que poderemos nós, meu Deus, que poderemos nós fazer por tão grandes benefícios, Pai. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação. Obrigado por tanta restauração familiar no mês de janeiro, Pai. Obrigado, meu Deus, porque muitos esposos voltaram para a sua casa, para o seu lar, para a sua esposa, Pai. Obrigado porque houve muita reconciliação de filhos, Pai, para com seus pais para com seus filhos. Obrigado porque muitos, Senhor, saíram, meu Deus, do leito da Covid, dos braços da morte, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, poucos momentos que eu fiquei ali lendo, meu Deus, os testemunhos, Pai, que o Senhor operou, que o Senhor fez, Pai. Porque apenas, meu Deus, com a nossa voz nós podemos orar. Porque apenas com a nossa voz, com a voz do nosso coração, Pai, podemos desejar o teu mover, o teu agir. A realização dos teus atos, Pai, do teu poder, da tua grandeza, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Consagramos sim, meu Deus. Consagramos esse memorial, meu Deus, nas nossas vidas. Declaramos-nos livres em Cristo Jesus. Libertos pelo sangue, curados pelo sangue, pelo poder do teu nome, libertos, meu Deus, para conquistar, livres para caminhar na tua luz, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Santo, 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 santo. Oh, meu Deus, obrigado, meu Pai, por tu ter nos escolhido tão improváveis. Obrigado porque, Senhor, tu nos chamaste para sermos. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Oh, queremos sim os envolvimentos dos teus anjos. Queremos o envolvimento do cerimonial do céu. Queremos, Pai. Queremos proteção sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Praga alguma chegará à nossa tenda, Pai. Espírito nenhum de mortandade terá direito, meu Deus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nos envolvemos agora com este memorial, Pai. Com todo este cerimonial que o céu preparou para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque hoje recebemos convites, meu Deus, para sentarmos à mesa do Senhor. Obrigado, meu Deus.
Obrigado, Senhor, por esse altar. Obrigado por essas portas abertas, Pai. Te apresento diante do Senhor, meu Deus, todos aqueles, meu Deus, que são primiciantes, Pai. Seja retirado toda lepra, seja retirado toda doença, seja retirado, meu Deus, toda macela, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa adentrar em todo projeto falido, meu Deus. Te apresentamos os dizimistas, te apresentamos aqueles, meu Deus, que se envolvem com a tua obra, com as portas abertas desta casa, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua voz, que o som dos céus, Pai, venha repreender o devorador, Pai. Venha colocar o inimigo das nossas almas distante, meu Deus, das ombreiras da nossa casa, dos portais da nossa família, da nossa história, Pai. Oh, meu Deus. E o que dizer, meu Deus, daqueles que ofertam liberalmente, meu Deus, pela sua casa, pela sua família, pela sua história, Pai. Assim como Jó fazia, Pai. Que essas ofertas agora clamem. Que essas ofertas agora se tornem um testemunho vivo, meu Deus, dos pedidos de oração, Pai. Oh, meu Deus, nós somos o ramos. Meu Deus, que cada ramo possa, meu Deus, na tua essência gerar frutos doces. Oh, meu Pai, obrigado por tão grande salvação. Em o nome de Jesus. E assim, você pode ceiar, você pode participar do corpo, do sangue e desse memorial vivo pela tua história e pela minha vida, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar,
Aleluias! Glória a Deus! Você pode salvar agora o Senhor com uma salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E continuando, eu quero te fazer um convite. Amém? As lives, elas iniciaram depois de um chamado pastoral, porque tem me perguntado assim, não, e os 12? Gente, os 12 são pastores dessa igreja. E nem todo pastor é intercessor, eles oram tudinho, mas ele não tem um chamado para intercessores. Amém? Os intercessores são pessoas que foram chamados, têm uns chamados para orar, são chamados para interceder. E os pastores estão sendo pastores, estão continuando. A nossa igreja, ela funciona em todas as áreas. Então não coloque coisa no teu coração. Entendeu? Mas nós também não estamos orando. Claro que eles oram. Qual é o pastor que não ora, gente? Entendeu? Mas nós, desde o início, nós nos unimos em uma equipe. E eu falo por eles por quê? Porque eles estão sendo responsáveis mesmo, entendeu? Por atuar, entendeu? Na intercessão dessa igreja. Então nós temos a live a meio-dia comigo, e sábado, muitas vezes com a ajuda dos intercessores, com o apóstolo Ayrton. Às 0 horas, nós temos a pastora Nani e o pastor Jabes, que também são dessa igreja. Eles estão conosco, gente. São primiciante, dizimista e ofertante. Podem estar nos Estados Unidos, mas estão sobre a nossa cobertura. E eles vão estar aqui, a pastora Nani vai estar realizando, caminhando com as amigas, o primeiro caminhando com as amigas. Então eles vão vir dos Estados Unidos e vai ser feito nesta igreja, o caminhando com as amigas. E você sabe que o presencial, ele não pode, nós não podemos aqui colocar multidões. Então o presencial, eu não quero que a nossa igreja fique de fora. Então faça a sua inscrição lá no Instagram da pastora Nani. Entre lá e faça a sua inscrição e coloque lá presencial, entendeu? Porque nós não vamos ter como liberar. Quando chegar um determinado número, nós vamos encerrar o presencial e vamos ficar só como online, como nós fizemos com a conferência de intercessores. Amém? Então é dia 10 de abril. Já fica aí no teu coração, mas como você sabe, estão correndo, entendeu? As inscrições, eu não posso deixar a nossa igreja de fora, em nome de Jesus. A homem pode vir, sempre foi aberto. Os homens sempre foram por cabeça no nosso ministério. Nunca deixaram de participar. Então também podem fazer as suas inscrições em nome de Jesus, amém? E se você puder, esteja conosco nesses horários, entendeu? Mandando aviãozinho. Nós já temos fruto nessa casa, amém? Eu não perguntei se poderia dar esse testemunho, mas nós já temos frutos na casa, através da live. Então, que o Senhor seja louvado por isso. E nós queremos agora chamar os aniversariantes do mês de fevereiro. Fé. Os de fé, por favor. Gente, nós levamos muito a sério os aniversariantes, porque hoje nós temos entendimento que livros estão sendo abertos diante do trono do Altíssimo, diante do juiz de toda a terra. O projeto original dessas pessoas estão sendo revistos diante da presença de Deus. E isso é muito sério. E a palavra de Deus diz que aquele que participa da celebração é digno de celebrar o seu. Então ergue as tuas mãos agora na direção deles. Eu quero que você coloque o teu melhor pensamento na direção deles. Eu quero que você que é profeta, você que é pastor, você sabe que é presbítero, por favor, ergue a tua voz agora profética e determina um tempo novo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Pai, a vida, meu Deus, dos teus filhos aqui, Pai.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus, daqueles também que estão online, que estão aniversariando hoje também, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, Pai, que o Senhor tenha bom êxito neste ano de aproximar essas vidas, meu Pai, meu Deus, do projeto original, Pai. Meu Deus, que elas sejam conduzidas, que elas sejam levadas, Pai, meu Deus, diante a tua face, Pai, e o Senhor possa realizar a tua paixão, meu Deus, tu possa realizar a obra tão grandiosa que o Senhor tem sobre a vida deles, sobre a vida delas, em nome de Jesus. E você diz, igreja? Glória a Deus. Muitos bens pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vários bens pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita aos céus. Quarta-feira, culto é às 20 horas. Continua da família. Tenha uma semana abençoada, saia com calma. Muito obrigado você que veio, você que assistiu online. Que Deus te abençoe poderosamente. Amo você. Deus te guarde fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente. A bênção de Deus seja completa. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a direção do Santo Espírito seja com a tua vida agora e para sempre. Diga amém. Diga: de improvável, hoje eu sou um provável vencedor. Vai dar tudo certo, porque eu acreditei. Já deu tudo certo. Sou vencedor. Nasci para vencer. Jesus me fez vencedor. Aleluia. Dê um aplauso a Deus, um beijo no teu coração. Não são palavras motivadoras apenas, é uma verdade bíblica. Jesus no teu barco, grandes milagres.